Olá, turma. Hoje é 30 de setembro de 2020, quarta-feira, dia que eu publico a minha coluna no site Poder 360. O título de hoje é Decisões do CONAMA não fragilizam a política ambiental. Eu vou aqui então transmitir o que eu escrevi hoje, está publicado em todos os canais meus. Quem me segue lá no Twitter, quem me segue no Facebook e no Instagram também, agora bota lá no arrasta para cima, né? Eu vou fazer os comentários que são técnicos. Politicamente, as medidas foram controvertidas. O que eu escrevi? As medidas não agradaram ao esquerdismo verde, mas tecnicamente elas são todas sustentáveis, elas são todas defensáveis. Vamos explicar uma por uma. Primeiro, a resolução 284 de 2001 caiu, foi revogada. Essa resolução 284, ela tratava do licenciamento de projetos de irrigação. Então, se eu tenho lá a minha propriedade, eu vou irrigar uma área, eu teria que conseguir, na maior parte dos casos, eu teria que conseguir a licença ambiental. Isso só emperrava, só onerava e só burocratizava o processo de irrigação da agricultura brasileira. Então, essa medida ela é totalmente ineficaz do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque o que importa numa irrigação, quando você pensa em gestão ambiental de recursos hídricos, o que importa é a outorga. É saber se você está utilizando adequadamente os recursos hídricos, são de superfície ou são aquíferos, assim por diante, né? Então, nada disso mudou. O que deixa de ter é licença ambiental para projetos de irrigação. A irrigação no Brasil vai crescer por causa disso. Foi muito positivo. Segunda, a resolução 264, que era de 99, ela foi alterada. Então, ela passou a permitir a incineração de vários tipos de resíduos e entre eles, resíduos são embalagens de produtos agrotóxicos. Esse que nós recuperamos, né, quando fazemos a devolução das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Então, agora elas podem ser incineradas em fornos de empresas produtoras de cimento. Bom, antes não podia, agora pode. Por que pode agora? Porque houve uma evolução técnica, você hoje consegue controlar as emissões que vêm dessa queima nos fornos. O mundo todo está fazendo isso e o Brasil tinha essa trava, né? Alguns produtos não podiam ser queimados por conta de emissão de poluentes. Ora, mas não é que qualquer sementeira vai começar a queimar. Eles são obrigados, aí sim, a ter licença ambiental para a queima de resíduos. E existem os níveis de poluição, né? Que são níveis internacionalmente definidos, como a CETESB faz aqui em São Paulo para tantos e tantos poluentes. Portanto, não vai atrapalhar nada, não vai aumentar a poluição de nada, simplesmente vai dar mais valor ao lixo. Lixo vale dinheiro, lixo é energia. Nesse caso aqui, vai queimar lixo, vai queimar embalagem, hoje já faz isso, pneu velho, inclusive restos de cultura, casca de café, as empresas já queimam em seus fornos para fazer clinker e produzir cimento. Então, não piorou nada. 3. A resolução 302, essa caiu. O que dizia essa resolução? Dizia o seguinte, do CONAMA, né? 100 metros de cada reservatório artificial eram APP. Mas veja só, estou falando de reservatório artificial. Então, você pega aqui em São Paulo, ou no Mato Grosso do Sul, a CESP, esses grandes reservatórios, né? Ou do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais. Então, qualquer reservatório, você tinha que cumprir uma APP de 100 metros na margem dos reservatórios. Obviamente, isto é uma coisa que não faz nenhum sentido ambiental. Porque, repito, não estamos falando de lagoas naturais e reservatórios de águas naturais, não. Então, agora, caindo essa medida, graças a Deus que caiu, graças ao CONAMA que caiu, né, ao governo, ao ministro o Ricardo Salles, etc., vai aumentar o represamento, vai facilitar, vai estimular o armazenamento de água. E nesse mundo que se fala tanto de mudanças climáticas, nós precisamos melhorar o nosso armazenamento, o nosso estoque, né?
para evitar ou mitigar efeitos de seca, etc. Então, não ter mais APP em reservatórios artificiais, do ponto de vista ambiental, não muda nada. E a quarta resolução que caiu, essa é mais polêmica na opinião pública, o que a resolução 303, que é de 2002, dizia? Dizia o seguinte: estabelecia uma faixa a partir da praia, uma zona, a partir da praia de 300 metros, onde tivesse vegetação de restinga, e considerava todos esses 300 metros APP. Essa medida, essa resolução do CONAMA sempre foi contestada. Por quê? Porque o antigo Código Florestal, o antigo, mas o novo manteve o mesmo conceito legal, dizia o seguinte: a lei hoje, o Código Florestal diz o seguinte: as restingas, elas são APPs, ou seja, áreas de preservação permanente, quando elas são fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. Não é toda restinga considerada APP, apenas aquela restinga que ajuda a fixar dunas. Restinga é aquela vegetação rasteira que a gente encontra muito no Nordeste, em dunas tem muito mesmo. Ela é super importante. Imagine você vai retirar uma restinga dessa, que está fazendo fixação de dunas, ou que está estabilizando mangues e manguezais. Então, essa é a APP. Mas o que o CONAMA fez? O CONAMA extrapolou. Ele falou, não é essa. Ele botou 300 metros a partir do nível da praia. Obviamente, isso é inconstitucional. Como é que um conselho pode mudar uma lei? Não pode. Você, por exemplo, alguém aí fala, mas eu acho que deveria ser 500 metros. Não, tudo bem. Então, tem que pôr na lei, né? Seja o que for, nada, o CONAMA não pode mudar a lei. E o CONAMA fazia isso. O CONAMA, ele legislava. Durante 30 anos foi assim. Então, isso mudou, e mudou também os 300 metros para manguezais. Então, manguezais são APP, está lá no código, não tem discussão. Manguezal é área de preservação permanente. Agora, aquela história de você ter 300 metros na margem protetora dos manguezais, também como APP, isso não estava na lei, isso caiu. Então, os manguezais continuam APP, está no Código Florestal, não mudou nada, né? Mas isso vai facilitar a carcinocultura. Em manguezal, não pode ter carcinocultura. Você tem que afastar do mangue, né? Mas antes você tem que respeitar 300 metros. Obviamente, era um exagero, era uma coisa, não é só anticonstitucional, juridicamente indefensável. Era um exagero total, essa coisa dos 300 metros. Agora caiu. E, portanto, continuam as restingas e os mangues protegidas pelo Código Florestal como APP, na forma que estabelece a lei. Bom, já que eu estou falando de CONAMA, o que precisa explicar é que CONAMA é esse, né? E eu dei essa explicação, eu tuitei, o Alexandre Garcia, aquele jornalista famoso, foi lá, falou de mim, citou meu Twitter, etc. Eu vou repetir aqui porque eu escrevi no meu artigo. O CONAMA era uma assembleia, sabe, a Assembleia Geral? Daquelas que a gente conhece, tinha 96 membros. Como é que um órgão com 96 membros pode decidir alguma coisa? Desses 96, 23 era da sociedade civil. Que sociedade civil é essa? Imagina, ONGs ambientalistas, e 34 representavam estados e municípios. Então, de 96, você tinha 23, você tinha 57 que eram ou da sociedade civil ou de estados e municípios. Era uma coisa monstruosa. Eu escrevi no meu artigo, era o palco preferido do esquerdismo verde. Eu participei das reuniões do CONAMA. Quer dizer, fui 2 vezes e não voltei nunca mais. Era um circo aquilo lá, né? Eu era secretário de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, fui depois o meu adjunto, o Dr. Pedro Ubiratã, que é procurador do Estado aqui em São Paulo, que era meu secretário adjunto do Meio Ambiente, ele que ia falar, cara, eu não tenho paciência para isso daí não. Varava um dia lá discutindo, escutando cada pataquada lá e, não sei lá, não decidia nada. Olha, era uma confusão. Então, o que fez o Ricardo Salles? O Ricardo Salles enxugou o CONAMA para 23 membros. De 96, veio para 23. A tal sociedade civil, de 23, caíram para 4 representantes. Estados e municípios, que tinham 34, agora tem 7.
Depois tem mais 2 representantes das entidades empresariais, da agricultura e da indústria, né? E o governo tem 10 membros em 23. Então são 10 do governo, Confederação Nacional da Agricultura e da Indústria, 7 de estados e municípios e 4 representantes da sociedade civil. Esse é o CONAMA que eu escrevi enxuto. Um conselho desse, foi esse conselho que decidiu revogar, né, as antigas resoluções. Então eu vou repetir aqui para finalizar. A política ambiental brasileira não alterou nada com essas mudanças que o CONAMA fez. Você pode gostar ou pode não gostar da política ambiental, mas os governos são eleitos para fazer as coisas conforme a natureza do governo. Você não pode imaginar que muda o governo e a política ambiental vai ser a mesma, ou a política agrícola vai ser a mesma. Cada governo impõe o seu modo de ser. Então pega lá nos Estados Unidos, o Trump versus Biden. Bom, conforme cada um ganhar, ele dá o estilo dele, muda as coisas dele. Então eu falo assim, houve um desmonte da política ambiental. Conversa fiada. Houve desmonte, houve modificação. Quem é democrata tem que respeitar as decisões estabelecidas eleitoralmente. Não obriga ninguém a gostar de nada. Eu mesmo apoiei muito o Bolsonaro. Hoje eu tenho uma posição distante, porque eu vejo um monte de coisa aí que eu não gosto, não gostei mais. Hoje eu não apoio nada, entendeu? Eu trabalho em defesa da sensatez e eu trabalho em defesa da agricultura sustentável. Também não defendo gente vagabunda na roça. Defendo quem é moderno, tecnológico e quem está ligado na agenda que é estabelecida hoje globalmente. Pecuária com bem-estar animal, agricultura com conservação do solo, aplicação de defensivos agrícolas segundo as melhores técnicas, manejo integrado de pragas, né? Respeitando prazo de carência. Eu não acho legal o agricultor usar produto contrabandeado, picaretear, sabe? Então, eu acho que nós temos que zelar pela qualidade da agropecuária brasileira. E em termos de política ambiental, né, fazer aquilo, eu concordo com essa linha. Nós precisamos pegar no calo das políticas ambientais urbanas, lixo e esgoto, principalmente, além da poluição do ar. E lutar contra a poluição das praias e dos oceanos. Política ambiental não pode ser só contra a agricultura, como sempre aconteceu nesse país com os ambientalistas amazônicos, né? Que só fala de biodiversidade, só fala de agricultura, só fica pegando no pé do agricultor e nunca deu nenhuma importância para essa podridão que fizeram com os rios brasileiros a partir das cidades. Gente, boa quarta-feira para todo mundo aí.